Olá! Todo mundo sonha em retardar o envelhecimento. De que forma as novas descobertas da medicina podem nos auxiliar? No Perfil Opinião de hoje, eu converso com o médico clínico e pós-graduado em prática ortomolecular e nutrição, Dr. Adolfo Duarte. Dr. Adolfo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Vim para falar a respeito desse assunto, né? Quem não quer ter uma vida eterna, quem não quer não envelhecer, ou pelo menos ficar bem a maioria do tempo que estiver aqui bem vivo, né? É possível realmente alguém retardar o envelhecimento? Retardar o envelhecimento. Retardar, sim. Regredir, ainda não. Ainda não. Ainda não. Talvez nunca, porque a gente não vai ter acesso ao tempo, isso, né? Não foi feito para isso. Mas retardar o envelhecimento hoje, eu diria que do ponto de vista da manutenção das funções orgânicas, é possível. Mesmo que seja um pouquinho. Isso passa por uma série de coisas, de hábitos de vida, até o uso de alguns alimentos, alguns suplementos nutricionais, em alguns casos específicos até alguns medicamentos. Passa pela reposição hormonal, pela modulação hormonal e uma série de fatores. O que é que a medicina, que pulo foi esse que a medicina pôde dar e por quê? Olha, a impressão que eu tenho, Dani, é que o grande pulo foi a percepção de que viver tem que ter qualidade. A ideia de sobrevivência serve muito para o gado. O ser humano precisa viver, e viver bem, com qualidade, pelo máximo de tempo possível. Por muito tempo a medicina se ateve a impedir que as pessoas morressem. Impedir que as pessoas morram é uma função fundamental. Mas você impedir que uma pessoa morra e dar a ela uma sobrevida miserável, eu não sei até que ponto isso é positivo. Há muito tempo se fala em qualidade de vida, em controle do processo de envelhecimento, focado na manutenção das funções. Porque quando a gente fala em controle do processo de envelhecimento, se pensa muito na estética. Mas o foco, na verdade, não é esse. Claro. Esse talvez seja o foco mais comercial. Mas o foco do controle do processo de envelhecimento é diminuir o desgaste, vamos dizer assim. É como se eu tivesse um automóvel que eu cuido muito bem dele, levo a todas as revisões, uso os melhores produtos para mantê-lo bem, e assim ele vai me servir bem por muito mais tempo. Então, a ideia é essa. Mas do ponto de vista, por exemplo, biológico, o que é que faz que, de fato, a gente comece a envelhecer? A partir de que momento? Desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo? Nasceu, começou a envelhecer. Né? A gente costuma dizer que depois da puberdade, quando se entra na vida adulta, é quando você começa a ter a viragem, digamos assim, de alguns fatores. Então, algumas coisas que proliferavam enquanto você vinha até finais da adolescência, início da vida adulta, a partir dali começam a decair. Tá? Isso acontece com, por exemplo, alguns hormônios, né? Que alguns em torno de 25, 28, 30 anos, eles começam a ter seu decaimento. Tão rápido, né, doutor? Se a gente for pensar assim, é rápido. E se a gente for deixar isso acontecer de forma natural, vamos ter as consequências dessa queda e aquele processo de envelhecimento clássico que a gente já conhece, que todos nós já vimos muitas pessoas passarem. A ideia de muitos médicos hoje é fazer com que isso não aconteça dessa forma. Tá? Eu compactuo com a ideia de fazer com que isso não aconteça dessa forma no sentido das funções, no sentido da preservação da saúde. No sentido estético, às vezes o custo é muito alto. E eu não falo no custo necessariamente financeiro. Então, é interessante entender que a ideia é manter as funções, a ideia é evitar as doenças degenerativas. Evitar os problemas que vêm com o desgaste da máquina. Pois é, se fala muito na oxidação, né, das nossas células, né, do nosso corpo, e daí se preconizar tanto o uso de antioxidantes. O que é que vem a ser justamente essa oxidação, né? E depois, então, a gente pode entrar nessa questão de antioxidantes no decorrer do nosso programa. Excelente. Olha, dessa relação nasceu o pensamento da prática ortomolecular, com Linus Pauling na década de 50. As reações de óxido-redução, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência. O corpo da gente depende disso para viver. Radicais livres são fundamentais para a saúde, para a gente estar vivo. Todo o nosso processo respiratório, ele depende de uma relação entre radicais livres. Então, toda vez que você vê alguém falando que quer eliminar todos os radicais livres, esqueça. Porque isso, além de não ser possível, não seria compatível com a vida. Só que, dependendo de uma série de condições que tem relação com
poluição, estresse, alimentação, irradiações, a gente pode ter um excesso desses radicais livres um pouquinho acima do que deveria. E esse excesso pode lesar proteínas e gorduras de membranas celulares, pode lesar enzimas, pode lesar uma série de estruturas do nosso corpo, fazendo com que a gente desenvolva alguns problemas e doenças. Isso faz parte hoje do grupo de prováveis origens da maior parte das doenças neurodegenerativas e até do câncer. E por isso eu perguntei justamente isso agora, doutor, a respeito de radicais livres, porque essa oxidação que ocorre na gente me parece que é uma das responsáveis pelo nosso também envelhecimento muitas vezes mais rápido, Sem não é? dúvida, principalmente aspectos visuais do envelhecimento. Aspectos visuais do envelhecimento pioram muito se esse processo não for, vamos dizer assim, cuidado. Eu não vou dizer nunca debelado, eu posso dizer, no máximo, controlado. O maior gerador de radicais livres que nós temos em excesso e desnecessariamente é a prática do fumo. Isso é inquestionável. A bebida alcoólica também entra nesse grupo. A obesidade entra muito nesse grupo, tanto como pró-oxidante quanto como pró-inflamatória. Tá? Então seriam talvez 3 dos piores causadores considerando o comportamento humano. Mas além disso entram os poluentes, defensivos agrícolas presentes na comida, corantes, conservantes, uma série de substâncias que a gente tem contato, que a gente consome e que elas não são naturais para o nosso organismo estar consumindo. Por exemplo? Por exemplo, vamos pensar em qualquer organofosforado. Vamos pensar em qualquer defensivo agrícola organofosforado. Vamos pensar no corante caramelo da Coca-Cola, né? Eu posso falar em marca aqui? Pode falar, claro. Pronto. Vamos pensar nessas substâncias que elas são introduzidas na nossa vida cotidiana desnecessariamente e que nosso corpo não está muito habilitado para lidar com elas. Como é que a gente responde ao uso, né, que vem junto com o nosso alimento, eu vou chamar desses venenos? Aí é que entra o médico, o nutricionista, aí é que entram os profissionais voltados para o cuidado com a qualidade de vida. A gente precisa avaliar o paciente, entender os perfis de risco dele, entender a que problemas, que agressões desse tipo ele está submetido, para a gente poder saber como fazer para diminuir o risco e minimizar o dano. É isso que eu falo, é uma avaliação individual, é uma avaliação que deve ser multiprofissional, o ideal é isso. Hoje a gente fala muito em integração profissional, fala-se muito em medicina integrativa, sabe? Algum dia desse a gente ainda vai fazer aqui em Salvador um simpósio sobre medicina integrativa, para que todos possam ter acesso a isso, que é uma coisa muito legal, que é a ideia de dar assistência aos pacientes com o trabalho de vários profissionais, só que integrados, pensando parecido, dialogando entre si. Não é um balaio de gato, não é um bocado de gente junta trabalhando, são pessoas que trabalham de forma integrada. E se complementam. Se né? complementam. Então eu estava pensando assim, por exemplo, o papel, por exemplo, de um nutricionista, o papel de um nutrólogo, isso se valorizou diante de todo esse cenário novo da medicina hoje? O papel do nutricionista se valorizou muito. O nutricionista se tornou um profissional, graças a Deus, fundamental para que tudo funcione direito, né? O trabalho hoje integrado com o nutricionista traz resultados muito melhores, não só o nutricionista, né? Hoje, como eu falei, a gente integra muito o trabalho com o educador físico, com o fisioterapeuta, com os psicólogos e terapeutas, né? Então, hoje nós fazemos um trabalho bem mais... eu não diria que é democrático, não. Eu diria que é um trabalho em assembleia, né? E a gente consegue se comunicar e fazer tudo funcionar melhor. Mas o nutricionista ganhou importância porque o nutricionista lida com um dos pontos fundamentais para a saúde humana, que é a alimentação. A ciência da nutrição evoluiu muito. O pessoal trabalhou muito, pesquisou muito. Eu diria que nos últimos, vamos dizer assim, 25 anos é o tempo que eu acompanho isso, não dá para comparar o que se sabe hoje com o que se sabia 25 anos atrás. Eu acho que em 25 anos a nutrição andou mais do que
nos 1000 anteriores, entendeu? Agora a gente vê todo o tempo surgirem superalimentos, né? Surgirem frutas novas, surgirem produtos novos, e a gente começa também a se questionar até que ponto tudo isso é verdadeiro e fruto dessa evolução e desses estudos e pesquisas, ou é uma questão também comercial, né? É uma questão importante. Hoje, uma parte do nosso trabalho é desmistificar, digamos, separar o joio do trigo, né? Encontrar o que realmente é bom e o que é mais apelo comercial. Nada contra o comércio, nada contra os apelos comerciais, mas as pessoas muitas vezes são tangidas por isso. Então, com o fenômeno da internet, das redes sociais, então, as informações certas ou não, Sim. são difundidas com muita velocidade. E se eu tiver um bom redator, dá para a gente fazer coisas erradas parecerem muito certas. Né? Então, o que acaba acontecendo é que se difunde muita bobagem. Uma hora foi o ginkgo biloba, outra hora foi o noni, outra hora foi a goji-berry. Cada hora vem alguma coisa. Todos esses elementos têm coisas boas em si, propriedades benéficas? Tem. Algum deles é bom para tudo? Nada é bom para tudo. Tá? Então, eu vejo muito como um excesso de comércio, tem um grau também de comprometimento de responsabilidade de alguns profissionais, que por algum motivo acabam entrando nessas danças, não vamos entrar aqui nos detalhes sobre isso, e eu acho que é mais isso. Né? Do que eu perguntei anteriormente a respeito desses avanços mesmo da medicina, porque me ocorre, por exemplo, a questão do genoma humano. A partir daí, muitas formas de ver o ser humano, muitas medicações, muitos tratamentos, né, foram mudados. Por quê? O que ocorreu a partir daí? É fantástico. Essa pergunta é fantástica pelo seguinte. Nós críamos que quando tivéssemos desvendado o genoma, teríamos a chave para resolver um monte de coisas. E quando desvendamos o genoma, encontramos um monte de novas portas. Então, na verdade, o que deveria ser a grande resposta nos trouxe uma infinidade de novas perguntas. O que não é ruim, mas mostrou que o caminho que nós tínhamos para percorrer é muito mais longo. E eu digo porque a gente só caminhou uma fraçãozinha dele até agora. Da descoberta do genoma, nós chegamos à percepção de que precisamos entender um proteoma, que são as proteínas geradas por aquele genoma sob diversas circunstâncias. E depois desse proteoma nós temos que entender o metaboloma, que é o metabolismo de relação entre todas essas estruturas ao mesmo tempo. Então, assim, nós estamos engatinhando, literalmente engatinhando nesse nível de conhecimento. Quando se fala hoje em dia em terapia genética, exames genéticos, na verdade, já está se usando na prática alguns elementos que já foram mapeados e, pelo menos, parcialmente compreendidos. Isso é muito legal. Isso é muito impressionante em algumas situações, mas isso não é necessariamente preciso ainda, certo? Então, nós precisamos de mais tempo para poder desenvolver tudo isso. Nós precisamos de mais tempo para poder ter a compreensão real sobre como tudo isso funciona e poder incidir sobre isso de verdade. Né? Então, ainda tem muito chão para andar. Isso nós sabemos, tem muito chão para andar, mas tem algumas coisas que mudaram radicalmente a partir da compreensão desse genoma humano? Principalmente em pesquisa, sim. Tá? Vamos dizer que as nossas áreas de busca para coisas específicas, elas mudaram. Nossa compreensão de muitos sistemas mudou. E isso tem mudado condutas, principalmente em nutrição e em suplementação nutricional. Tá? Então, isso já é prático. Agora ainda não é perfeito. Então, nós conseguimos, por exemplo, hoje, perceber que algumas pessoas são mais sensíveis ou menos sensíveis a algumas drogas. Que eu devo usar com a pessoa A o medicamento A, com a pessoa B o medicamento B. Isso é possível? Isso é possível. Isso ainda não é muito prático. Tá? O acesso a esses exames ainda é limitado. E, como eu falei, a própria precisão de boa parte deles ainda não é que nós gostaríamos. Vamos chegar nisso, com certeza, e não acho que demore muito. Né? Mas ainda não chegamos. Tá? Em termos de entendimento do processo de envelhecimento também, o aprofundamento da compreensão sobre o genoma humano, proteoma, metaboloma e tudo mais, tem feito a gente entender melhor como é que as coisas funcionam, e é claro que isso abre uma série de possibilidades,
que estão sendo estudadas. Algumas estão sendo estudadas e algumas já estão sendo, inclusive, praticadas. Praticadas, é. E é sobre essas praticadas que a gente, depois do intervalo, vai conversar com você. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou aqui conversando com o Dr. Adolfo Duarte, que é médico clínico, pós-graduado em prática ortomolecular e nutrição também. Ele escreveu um livro muito interessante que se chama As 6 Coisas que Você Tem que Fazer para Ter uma Vida Fenomenal. Quais são essas coisas, doutor? Tá certo. Esse livro foi uma ideia que surgiu há muitos anos atrás, de tentar trazer para as pessoas uma percepção de que cuidar da saúde é simples. Na base, cuidar da saúde é simples. Porque é como a gente estava conversando agora há pouco, né, Dani? Toda hora surgem novidades, toda hora surge a fruta, o produto que vai ser a cornucópia da saúde. E, na verdade, isso só complica. Muitos colegas também trabalham com metodologias tremendamente complexas. Eu parei para analisar e vi o seguinte, gente, nós estamos esquecendo do básico. O básico são 6 coisas. O básico é comer, beber água, defecar e urinar, dormir e respirar. São as funções, São as funções do nosso organismo, as mais básicas. E quando eu falo isso, o primeiro pensamento pode ser, mas que bobagem, todo mundo faz isso. É verdade, mas eu não conheço ninguém que faça tudo isso bem. Então, quando a gente para analisar cada um desses aspectos na nossa vida e cuidar de cada um deles, a nossa saúde dá um crescimento em qualidade muito grande. Coisas muito simples, né? Então, eu escrevi esse livreto, eu chamo de livreto porque ele é muito curtinho, para trazer para as pessoas essa reflexão. Ele é muito mais uma provocação do que um manual, né? Tanto que ele saiu primeiro para Kindle, né? Que você compra para ver no celular, no computador ou no aplicativo, no aparelho Kindle. E agora estamos tendo uma edição em papel mesmo, para vir para as livrarias, que ainda está chegando. Assim que chegar, a gente vai divulgar amplamente. Tá, né? Maravilha. Quer dizer, então, é se nutrir e saber como excretar. Exatamente. Bem, pois é, cuidar do que entra e do que sai. Prana, né? Da respiração do ar. Respiração, coisa interessante. Nossa sociedade ocidental não dá atenção para o processo respiratório cotidiano, né? Então, nós tendemos a ter uma respiração muito curta. Então, os praticantes do yoga, os praticantes de algumas artes marciais trabalham isso, têm a oportunidade de se dedicar a isso. Mas as pessoas, em geral, nunca nem pararam para pensar nisso. Não sabem a importância da oxigenação do nosso organismo, não sabem a importância da qualidade do ar. Sabe, no final do ano passado saíram muitos trabalhos interessantes relacionando, por exemplo, tipos de doenças respiratórias e de cânceres com tipos de partículas em suspensão no ar. Então, o tipo de poluição ao qual você está submetido vai interferir na sua saúde. E a gente raramente para analisar essas coisas, né? Então, eu quis trazer para as pessoas essa importância. Elas voltarem a perceber que tem que cuidar do básico e que se não cuidar do básico, não adianta complicar, né? Não adianta eu querer me lançar num programa de exercício super perfeito, se eu como mal, não durmo direito, não me hidrato, né? Então é isso, o livro fala sobre isso. Pois né? A vida pode ser bem mais simples. É bom que seja. É bom que seja, de fato, né? Bem, mas a gente estava falando antes, doutor Adolfo, a respeito da modulação hormonal, falamos aqui algumas coisas, falamos sobre, por exemplo, hormônios bioidênticos, a diferença entre a reposição hormonal e a modulação hormonal, falamos das mentiras que envolvem, né, a modulação hormonal, dizer que ela é isenta de qualquer risco e tal. Só para terminar isso, né, a modulação hormonal, então, ela tem uma maior indicação para quem? Né? Olha, a modulação tem indicação para todo mundo que tenha qualquer tipo de desregulação hormonal que possa ser tratada pela modulação. E alguém que quer ficar mais jovem por mais tempo e ter suas funções ampliadas no tempo? Vai ajudar também pelo seguinte, ó. Qual é a ideia? Se nós pudermos manter o adulto por mais tempo com a produção hormonal perto do ótimo, esse perto do ótimo existem algumas teorias, algumas desavenças, mas digamos que são valores que estejam dentro do terço superior da marca do laboratório. Algo em torno disso. Se eu consigo manter esse adulto por mais tempo ali, em tese, ele tem um melhor envelhecimento, maior manutenção das suas funções orgânicas. Isso se reflete, inclusive, na parte estética, que não é o nosso foco aqui? Reflete muito. Reflete na qualidade de pele, qualidade de cabelo, no viço, tá? Reflete no comportamento.
Tá? Então, o quanto mais eu puder manter a pessoa assim, melhor. Pela modulação, eu posso fazer isso. Então, pela modulação, eu posso estimular o organismo dela a manter por mais tempo uma produção hormonal ótima. Isso é legal. E isso faz parte do controle de envelhecimento. Tudo bem, mas mesmo uma pessoa já na terceira idade, ela pode fazer modulação hormonal e ela vai alcançar níveis... Isso é natural? Não. No caso da pessoa na terceira idade, se ela quiser fazer esse tipo de trabalho, ela vai necessitar muito provavelmente de uma reposição hormonal. Tá. No caso, já vou ter que entrar com o suporte de hormônios mesmo. E existem bioidênticos para a reposição? Existem bioidênticos para reposição. Ok. E hoje o acesso a eles é bem mais simples, né? Em geral, no Brasil, nós fazemos isso via farmácias de manipulação, né? Então, sob prescrição médica, com dosagens individualizadas, o paciente vai à farmácia e compra aquela prescrição que é dele. Né? E aí ele faz a reposição dele, reposição que deve estar sempre associada a uma modulação, para que aquela reposição seja o mais benéfica possível. Né? Certo. Então é assim que funciona. Bem, mas a gente falou aqui também que uma das coisas mais importantes é a questão da própria nutrição. Sim. Né? E em relação a isso, por exemplo, a prática ortomolecular também fala muito a respeito da própria nutrição. Sim, sem né? dúvida. Vamos falar um pouco, então, a respeito disso. Por exemplo, uma das coisas que nós poderíamos falar é a respeito de alguns mitos e verdades em relação à alimentação. Certo. Né? No seu caso, especificamente, a gente sabe que, por exemplo, uma das formas de emagrecer que você prescreve é através da chamada dieta paleolítica. Né? O que vem a ser essa dieta paleolítica? E defenda aí o seu peixe. Tá certo. Olha, então vamos lá. Eu vou te dizer o que é a dieta paleolítica e dizer mais ou menos como é que eu faço, porque eu não faço exatamente a dieta paleolítica. Dieta paleolítica é uma ideia de voltarmos para uma alimentação compatível com nossos antepassados, quando os alimentos não eram processados, nem tinham nenhum tipo de tratamento. Tá? É uma ideia interessante, que para ser executada de forma perfeita, eu diria que é impossível hoje em dia. Então, tenta se aproximar, todo mundo tenta se aproximar, quem trabalha com isso, o máximo possível disso. Há os radicais puristas e há os não radicais não puristas. Eu estou nesse segundo grupo. Tá. Porque eu não vou comer carne crua, não tenho interesse nisso. E porque essa carne que você vai ter acesso agora não é a mesma que se tinha. Então, também eu acho utópico a gente querer fazer uma regressão total. Tá? Eu sou do segundo grupo, o não purista. Nós tentamos adaptar nossa alimentação ao padrão que seria naquela época, que é um padrão com muito menos carboidratos, não é com ausência de carboidratos, com muito menos carboidratos, com ausência de alimentos processados, principalmente de alimentos refinados. Maravilha. Com aporte de gorduras animais e de proteína animal maior, o que não quer dizer que tenha que ser um volume grande. Então, eu já estou fazendo dando essas ênfases, porque quando os detratores criticam esse tipo de alimentação, costumam se referir a excessos de proteína, excessos de gordura ou faltas de carboidrato. Nada disso procede. Por que não? Porque não é isso que é preconizado. Na verdade, o que é preconizado é a qualificação desses alimentos e a quantificação numa proporção que nos parece mais natural para o ser humano. O que é isso? Por exemplo, se falou durante muito tempo, e ainda se fala, em 60% a 65% de carboidratos, 60% a 65% do valor calórico da dieta do dia advém de carboidratos. Nós sabemos hoje que isso é demais. Nós sabemos hoje que o volume tem que ser menor, a proporção tem que ser menor. Nós sabemos também, e no ano passado saíram muitos trabalhos interessantes sobre isso, que as gorduras não fazem mal como nós criamos. E por que não fazem mal, doutora? Porque, na verdade, pense assim, nosso organismo foi adaptado durante mais de 180 mil anos a consumir gordura na sua forma in natura. Nós temos todos os sistemas adaptados e adequados para trabalhar com isso. Tanto com a gordura, tanto com a proteína. Isso não quer dizer que vai trabalhar com volumes grandes, mas isso quer dizer que vai trabalhar de forma ideal com o volume que você colocar à disposição do organismo. E quais são as vantagens, por exemplo, desse consumo da proteína animal e desta gordura para o ser humano? As vantagens são o fornecimento para o seu organismo
de alguns nutrientes principais, fundamentais, que só estão presentes nesses alimentos. A exemplo? A exemplo, vamos colocar em quantidades apreciáveis, o zinco, a vitamina B12, a carnosina, vamos colocar alguns ácidos graxos, algumas gorduras vão estar presentes aí, a vitamina K2, principalmente, vai estar presente aí. Já são bons exemplos, esses nutrientes são muito importantes, a ausência deles é ruim, tá? O tipo de ferro que você vai ter na carne vermelha é o tipo de ferro mais biodisponível, mais interessante para a formação da sua hemoglobina. Então, há vantagens em se alimentar com esses alimentos. Nunca nós ouvimos, quando éramos crianças, alguém dizer que comer uma carne ou comer uma carne gordurosa não fosse nutritivo, né? Essa coisa foi ficando mais inflamada no Brasil da década de 80 para frente. Isso tudo tem uma relação muito importante com o comércio e com a indústria de grãos. Não vamos entrar nisso agora, Claro. tá? Mas assim, eu digo para você, quando você pega um paciente, grande comedor de amido, grande comedor de pão, biscoito, bolo, bebedor de cerveja... Que é a maioria da população, infelizmente. Que é a Você chega em maioria. qualquer lugar, o que você encontra é farináceos Tá de todas todo as qualidades. lado. E todo mundo gordo. É tudo empanado e todo mundo em obesidade grande. É. Quando você pega esse paciente e faz a modificação da alimentação dele para um padrão com a carga de carboidratos bem mais baixa, carboidratos mais qualificados, que seriam os carboidratos complexos, e você aumenta o suporte de gordura e proteína dele dentro do limite que é adequado para ele, a quantidade de benefícios à saúde é tão imensa que a gente tinha que fazer mais uns 2 programas só para falar nisso. Tá, se Deus quiser a gente falar. Mas assim, falando a respeito, a gente falou aqui a respeito do consumo das proteínas, dos óleos, dos ácidos graxos e tal, né? Tem algumas dúvidas, porque as pessoas ficam assim, por exemplo, se fala muito a respeito do ômega 3, ômega 6, ômega 9, Sim, né? sim. E aí se fala, não, pode vir da linhaça, e outros dizem, não, tem que vir do óleo do peixe, etc. Vamos falar um pouco desses mitos de verdade, porque algumas dúvidas a gente já pode tirar. Ótima pergunta. Né? Tem que vir da origem animal. A verdade, ômega 3 não é uma substância. Ômegas 3 são tipos de ácidos graxos. Então, o ácido graxo ele é uma cadeia, é uma molécula, vamos colocar assim, uma sequência, tá? Que dá sua porção terminal, que é a porção ômega, voltando. Se ela tiver a dupla ligação no carbono 3, ela é um ômega 3. Se tiver no 6, ela é um ômega 6. E assim a gente faz a qualificação. Então, existem várias gorduras, ácidos graxos, que são ômegas 3. No caso do ser humano, os 2 mais importantes são o EPA e o DHA, que estão muito presentes no peixe, de água fria e profunda, mas estão muito presentes também na carne de gado e na carne de carneiro. Isso não é muito falado, tá? Mas a concentração é bastante alta. E se você se alimentar dentro de um volume adequado, que o nutricionista faria essa adequação de carne vermelha, você não vai estar precisando tomar talvez suplementos de ômegas 3. Os ômegas 3 vegetais existem e a linhaça tem bastante. O problema é que nosso organismo não converte suficientemente um no outro. No caso, as mulheres convertem mais enquanto ainda têm seus estrogênios mantidos. Depois que isso cai, também elas já não convertem mais também. Então, se eu quero fazer uma suplementação de ômega 3, eu vou usar aquelas cápsulazinhas de óleo, em geral de óleo de peixe. Tem de outros tipos, óleo de crio, tem frações de caviar também, né, que são ricos em ômega 3. E se não for o caso, eu vou procurar alimentos mais ricos em ômegas 3. Podem ser os peixes de água profunda e gelada, tem que ser de água profunda e gelada. Esse salmão cor de abóbora que a gente encontra no mercado não serve para isso. E ainda usa um corante para ele ficar abóbora também. Pois é, e eu acho engraçado uma coisa, Dani. Salmão. Que cor é salmão? Salmão rosinha pálido, claro, pastel. Cor de abóbora não é salmão. Cor de abóbora é cor de abóbora. Então, esse salmão que a gente encontra no mercado, em geral nos restaurantes, por mais gostoso que seja, essas propriedades nutricionais... É melhor comer uma sardinha, não? Vale mais a pena. Mais barato e tem mais, de fato. Vale mais a pena, né? Então, realmente, ômega 3 é uma classe de substâncias, então. São substâncias que, para nosso consumo, vale a pena. Tem que ser as frações realmente animais. Ok.
Doutor Adolfo, como a gente está terminando o programa e esse é um assunto bem complexo que já vale assim um convite para um outro programa para a gente poder falar a respeito disso, né? Vamos terminando então, dando algumas dicas mesmo à população, né, sobre esse assunto que nós abordamos aqui no programa, de como se manter mais tempo funcional, mais jovem no sentido de suas funções orgânicas funcionando a pleno vapor, digamos assim, né? Ou melhor possível, otimizadas, né? Do que se pode fazer nesse assunto que nós estamos falando aqui neste bloco, que seria assim a parte mais de alimentação e tal. Então, em geral, o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer? Podemos partir daquelas 6 coisas básicas, pensar que um bom sono tem que ter qualidade e tem que ter um volume mínimo. Qualquer adulto deve dormir entre 6 e 8 horas. Menos do que 6 é pouco, mais do que 8 é muito. Então, um bom sono de qualidade. Alimentar-se corretamente. Alimentar-se corretamente implica, hoje, em linhas gerais, se afastar do açúcar e se afastar dos farináceos. Se qualquer pessoa que faça só essas 2 coisas já vai ter muito benefício. Eu não vou precisar estender isso mais. Então, vamos nos afastar do açúcar e dos farináceos. Quando eu falo em farináceos, eu estou falando em pão, mas eu também estou falando no biscoito, no macarrão. Eu também estou falando em uma infinidade de preparações que levam essas farinhas de trigo, até mesmo a farinha de milho, mas não precisamos ser tão radicais na sua preparação. Hidratação adequada. Beber água é fundamental. Nosso corpo é em sua maior parte água, e a água é o solvente universal do nosso organismo. Sem água, nada feito, nada funciona bem. Então, nos hidratar é muito importante. Quanto beber de água por dia? Ninguém sabe, tá? Quem disser que sabe, está mentindo. Nós temos estimativas baseadas em premissas. Seriam mais ou menos de 2 litros, é isso? Falam em 2 litros, falam em 35 ml por quilo de peso, falam em 30 ml por quilo de peso. Não sabemos quanto é ideal. Eu falo para os meus pacientes sempre assim, Dene, tente beber mais água do que você bebe hoje. E tente distribuir o seu consumo de água ao longo do dia, porque também não é tão interessante tomar 1 litro de manhã, 1 litro de noite. O ideal seria tomar volumes menores distribuídos ao longo do dia. Ou seja, não fique com sede. Não fique com sede, pronto, um bom pensamento. Não fique com sede. Não fique com sede. Então, dormir, comer, beber água, dar atenção às suas excreções, como a gente falou. Dar atenção até ao que você bota para fora. Porque tem muitas informações nos excretas humanos que, se você for ao médico e contar para ele, aquilo para ele é informação valiosa que pode definir o que ele vai fazer com você. E respiração. Atenção à respiração. Hoje em dia, com a internet, YouTube e tudo mais, é muito fácil qualquer pessoa chegar e procurar exercícios respiratórios. Já é um primeiro passo. Eu acho que a melhor coisa seria procurar alguém que saiba orientar sobre isso, para poder entender, vem cá, o que eu estou fazendo errado com a minha respiração? Mas respirar é tão natural e automático, por que tem que dar atenção a isso? Entender que é importante dar atenção a isso. Falando em termos alimentares, eu gosto muito de defender o ovo, sabe? E não é porque seja moda, não. Em ortomolecular, nunca se falou mal do ovo. Eu acho que é uma das únicas classes que nunca... E ainda o mito do colesterol caiu. Graças a Deus, né? Porque o colesterol é uma substância fantástica, muito positiva. A história do colesterol não é bem como é dita. Isso também a gente pode conversar depois. E o ovo, o que ele tem de conteúdo em colesterol, não vai interferir de forma importante no seu colesterol sanguíneo. Pois é, doutor Adolfo, a gente deixou aqui, foi o telespectador com muita curiosidade para os próximos capítulos. Tá certo, que bom. Bem, é isso, grata pelos seus esclarecimentos, tá? Eu que agradeço. E realmente é um assunto bastante complexo e simples, que a gente pode abordar então em outros programas. Grata pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Ok, a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.
Hoje eu estou aqui conversando com o Dr. Adolfo Duarte, que é um médico clínico pós-graduado em prática e nutrição ortomolecular. E a gente está falando sobre um assunto que interessa a todos nós, né? Popularmente chamado da medicina anti-idade, ou seja, como retardar de alguma forma o envelhecimento, como viver melhor por mais tempo, vamos dizer assim, que eu acho que é até mais apropriado, né, doutor? Com certeza, com certeza. Pois é, a gente falava a respeito de algumas descobertas da medicina. E uma das coisas que hoje se tem falado bastante, a gente já ouvia falar, por exemplo, na reposição hormonal para quem necessitava, principalmente mulheres e alguns homens também, né? Mas hoje a gente se fala muito a respeito da questão da modulação hormonal. O que é que vem a ser a modulação hormonal? Ótimo. Olha, a modulação hormonal é realmente alguma coisa muito falada hoje em dia. Fala-se muito sobre modulação, fala-se muita coisa boa e muita bobagem sobre modulação. Modular, vamos dizer que modular seja regular. Modulação hormonal é uma prática onde a gente busca fazer com que o paciente tenha a sua produção hormonal própria, mais correta, harmônica e benéfica para ele mesmo. É o homem de fato intervindo assim na natureza humana? Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Utilizando substâncias que muitas vezes são nutrientes, micronutrientes, outras vezes são fitoterápicos, às vezes alguns medicamentos. Tá? Fazer uma modulação é muito interessante para praticamente qualquer adulto, desde que ele seja bem avaliado e seja identificada a necessidade. Tá? Então, assim, modular é regular. Então, se eu pego um paciente, proponho fazer a modulação hormonal para ele, a princípio, eu não vou estar dando hormônios para ele. Dar hormônio já seria reposição. Então, se eu modulo, eu estou regulando. Se eu reponho, eu preciso modular também. Uma falha grande que acontece, e acontecia mais, hoje está acontecendo menos, mas ainda acontece, nas reposições hormonais, é apenas repor. E principalmente quando eu pego uma rede hormonal complexa como a nossa, porque nossa rede de hormônios e esteroides, ela é complexa, é linda, é uma relação muito interessante entre um monte de substâncias. Eu pego essa rede hormonal toda e tento repor com um hormônio. Não precisa ser médico para ver que isso não vai dar certo. Né? Eu não posso pensar que eu vou repor 3, 4, 5 substâncias, por mais que haja interconversão entre elas, usando apenas uma. Eu preciso modular e eu preciso repor todas que forem necessárias para que isso fique organizado. Então, veja, a modulação é a regulação. E reposição é dar os hormônios, mas se eu dou os hormônios, eu preciso modular. Bem, quando a gente fala em reposição hormonal, geralmente nos vem à mente pessoas que estão principalmente entrando, né, no climatério, ou seja, fase antes da menopausa, na menopausa, na pós-menopausa, no caso do homem também, na andropausa, né? E muitos outros casos que digamos, o senhor é muito mais competente para falar sobre isso do que eu aqui. Mas está certo. Mas assim, é essa nossa ideia. E aí, algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor, mas a indicação, basicamente, seria bastante em torno dessas questões que eu falei aqui. No caso da modulação, é o quê? Porque muitas vezes as pessoas, quero fazer modulação porque eu quero ficar jovem. Né? Qual é a indicação da modulação? Da modulação. Olha, a indicação da modulação é a desregulação. Então, vamos pensar assim, se eu avalio uma paciente, consigo perceber que ela tem alguma desregulação hormonal, que eu possa resolver modulando, que eu possa melhorar modulando, eu vou fazer. Porque se eu não posso melhorar modulando, eu vou mandar ela para o endocrinologista para poder cuidar de um distúrbio hormonal. Aí é uma coisa diferente. Então, modular para se manter mais jovem é uma ideia. Porque se eu mantiver mais otimizado o meu metabolismo hormonal, é uma das maneiras de eu envelhecer mais lentamente ou com mais qualidade. Vamos explicar melhor isso então. Vamos explicar melhor. Digamos que eu queira fazer um tratamento desse para mim. E faço uma série de exames de avaliação clínica e o médico que está cuidando de mim, ele identifica uma má conversão, digamos assim, de um hormônio para outro. Uma má conversão que me diminui, por exemplo, a disposição sexual, digamos assim. Se eu incidir sobre essa conversão, fazendo com que ela funcione melhor, eu vou poder melhorar aquele sintoma. E eu não precisei dar um hormônio para isso acontecer. Isso é uma modulação. Então, eu entro com alguma substância que pega aquela conversão de A para B e torna ela ótima. Vamos dar um exemplo, assim? Vamos dar exemplo da conversão, por exemplo, de
DHA para androstenediona. Tá, então vamos primeiro decodificar o que vem a ser isso. DHA é um fala hormônio, muito, né? Fala-se muito dele, chamam de DEA, né, DEA, até carinhosamente. DHA é um hormônio intermediário esteroide que tem muita importância para a manutenção da memória e da saúde do cérebro e também para a manutenção da libido de forma geral. Não vamos pensar nesse caso na libido exclusivamente sexual. Sim. Pense na libido no sentido dos impulsos de realizar, dos impulsos de vida. Tesão pela vida, né? Esse DHA vai se converter para androstenediona. Essa androstenediona, depois de alguns passos, vai se converter para testosterona. Então, dali vem a testosterona, digamos assim. Essas conversões podem ser moduladas. E eu posso identificar, por exemplo, um paciente que tenha muito DHA e pouca androstenediona. Se ele tem muito DHA, pouca androstenediona e muita testosterona, ele pode estar convertendo demais o segundo passo. Mas se ele tiver muito DHA, pouca androstenediona e pouca testosterona, será que ele não está fazendo essas conversões? Então a gente pode entrar com estratégia de modulação para ver se isso melhora. Isso já seria um benefício absurdo sem precisar entrar com nenhum hormônio. Mas o próprio nome diz modulação hormonal. Estou entendendo que é para regular e equilibrar os hormônios. Exato. E de que forma, então, se pode modular esses hormônios, ainda que não seja dando hormônio diretamente? Usando as substâncias que fazem o controle dessas conversões. Aí entra uma série de fitoterápicos, por exemplo. Eu não gosto de citar os nomes, porque senão o pessoal começa a querer tomar sozinho. Exatamente, vai praticar automedicação. Então, uma série de fitoterápicos, algumas vitaminas e minerais interferem diretamente nessas conversões. Algumas práticas de vida interferem nessas conversões. Por exemplo, a qualidade de sono interfere em boa parte das nossas conversões hormonais. Praticar ou não praticar musculação, ou exercícios de tração em geral, também interfere muito nessas conversões. Então, regular hábitos de vida também é modular. Usar substâncias é modular. Não usar outras substâncias é modular. Então, por exemplo, tem substâncias que o paciente pode usar que também vão interferir negativamente nessas conversões. Tem poluentes que interferem negativamente nessas conversões. Então, se eu regulo os hábitos de vida, dou a ele as substâncias positivas e tiro as que são negativas, eu estou modulando. Não é tão somente, como muitas vezes eu vejo ser abordado, remédios ou substâncias. É uma série de coisas que envolve a vida da pessoa. Porque essa visão do ser humano, holística no sentido de holos, de todo, de plenitude, eu acredito que seja a visão mais interessante para a promoção da saúde. Mais inteligente também. Acredito que seja, né? A visão mais interessante, inteligente para a promoção da saúde. Porque nós somos, né, um ser integral, ou seja, e somos um sistema, né? Exato. Não somos compartimentalizados assim, que você vai tratar só isso aqui. Uma coisa vai influenciar sempre na outra. Sempre. Né? E interessante que nós somos sistemas e fazemos parte de um sistema maiores. Muito maior. Tanto no sentido biológico quanto no social, né? Então, quando você pensa em tudo isso, não dá realmente para fragmentar demais. Eu tenho que pensar tudo sempre em rede. Tenho que pensar tudo sempre em interações. Certo. Mas, por exemplo, para se fazer uma modulação hormonal, se fala muito hoje também daquele exame, um exame da saliva, é isso mesmo? Como é que se detecta isso? Como é que esse exame da saliva funciona mesmo? Como é que é? É o seguinte, Dani, existem várias maneiras de se dosar substâncias no corpo humano. E há quem defenda que a maneira ideal de se dosar os hormônios no corpo humano seja a dosagem salivar. E alguns colegas acham que a dosagem salivar é a única que vale e que a dosagem sanguínea não teria utilidade. Eu, particularmente, não concordo. Né? Eu trabalho com a dosagem sanguínea há 13 anos, não vejo problemas desde que sejam pedidos todos os hormônios necessários para entender como é que essa rede está funcionando. Existem algumas vantagens específicas nos hormônios salivares defendidas por colegas, mas eu não vejo como muito prático isso, até porque tem um detalhe importante. As análises de hormônios salivares, na sua totalidade, você não tem cobertura por convênio. Então, são exames que têm um custo elevado. E o custo é elevado. Hoje, essa coisa de custo de tratamento é um ponto que a gente precisa dar atenção o tempo inteiro. Porque, além das coisas estarem muito caras no nosso país,
e isso não é de agora, isso sempre foi, vem piorando, nós usamos substâncias que são, por si, mesmo fora daqui, já caras. Então, se eu vou tratar com substâncias caras e ainda vou pedir exames caros, eu acabo restringindo mais ainda o isso público sem que vai ter dúvida. acesso, né? Se fosse uma diferença de importância e qualidade gritante, absurda, se fosse realmente uma coisa de um funciona e o outro não funciona, é claro que a gente migraria para o que funciona. Mas eu não vejo dessa forma, tá? E nos trabalhos todos que a gente faz e nos estudos que realizamos, com todos os professores com os quais tenho contato, eles não dizem para a gente não faça o sanguíneo, né? Eles dizem assim, olha, em tal situação o salivar pode ser mais interessante. Então aí a gente restringe, tá bom, naquela situação então eu peço um salivar. Fora isso, nós fazemos o sanguíneo e dá para trabalhar muito bem com os testes sanguíneos. Certo, que bom, né? Ainda bem. Agora, uma outra questão se fala também em relação, nessa questão da modulação hormonal, que são em relação aos hormônios bioidênticos, né? O que vem a ser um hormônio bioidêntico? O hormônio bioidêntico é um hormônio que seja molecularmente igual ao nosso. Tá? Então, a gente vai dizer assim, que é um hormônio que não tem diferença do hormônio que eu tiraria do seu sangue. Tá? Não tem mesmo? É igualzinho? A molécula é igual. A origem é diferente, mas a molécula é igual. Qual a origem? Olha, a maioria deles hoje ou é sintetizado a partir de algum fitoestrogênio, da soja, por exemplo. Há também uma produção por bactérias com DNA humano, né? Que você introduz e faz as bactérias produzirem os hormônios. Devem ter outros métodos de engenharia química, né? Isso hoje em dia é bastante avançado. Mas qual é a diferença, por exemplo, de um hormônio bioidêntico para os hormônios que foram e ainda são utilizados numa reposição hormonal, por exemplo? Excelente pergunta. Quando surgiram os primeiros arremedos de reposição, vamos lá para os tempos do Premarin, né? O que se utilizava com as mulheres não eram hormônios humanos. Utilizava-se um mix de hormônios extraído de urina de éguas prenhas. Os hormônios de uma égua não são os hormônios de uma mulher. Isso é óbvio. E isso criou um monte de problemas na época, tá? E a gente vai dizer então que ali você não tinha um hormônio humano e ali você não tinha um hormônio bioidêntico humano. Ali você tinha um conjunto de hormônios da égua. Dali, depois, tivemos a criação do Provera, que foi, digamos assim, o primeiro análogo hormonal sintético. Análogo hormonal, uma substância que parece muito com o hormônio. Mas não é. Mas não é. Descobrimos com o tempo também que esse mais não é criava uma série de problemas. E foi evoluindo assim, comercialmente, foram evoluindo os tipos de análogos hormonais, que foram também utilizados e são utilizados até hoje nos contraceptivos orais, nos anticoncepcionais. É outra coisa que é um horror hoje, doutor, porque as pessoas dizem, não use anticoncepcional de maneira nenhuma. Adolescente, então, não pode tocar em anticoncepcional e tal, que vinham sendo usados e tal. Eu, particularmente, não gosto de anticoncepcional. Que bom. Enfim, mas, por razões, algumas razões realmente, porque trazem alguns efeitos colaterais, entre eles, muitas vezes, não digo que para todo mundo, mas começa a intervir, por exemplo, na própria circulação sanguínea, né? Para algumas mulheres, digamos assim. Com certeza, mas olha, Dani, tem uma coisa muito mais direta que o uso do contraceptivo oral traz. Por exemplo? Ele inibe o ciclo ovariano. Inibindo o ciclo ovariano, toda aquela rede maravilhosa de conversões de hormônios e esteroides que eu te falei, ela fica muito comprometida. Então, quando a gente vai avaliar o perfil hormonal de uma paciente em uso de contraceptivo oral, é um perfil hormonal muito modificado. E você percebe que para muitas meninas, até a personalidade fica um pouco diferente. Então, é engraçado quando você vê isso em consultório, que a paciente chega para você com o histórico, de repente você modifica uma coisa, modifica outra, ela por si resolve não tomar mais, usar outro método, tudo bem, e aí ela começa a mudar de comportamento em algumas situações. Isso é um fato, porque o nosso comportamento é muito hormonalmente modulado, né? Então, eu não vou dizer para você, contra, a favor, o contraceptivo oral. É tudo muito também dependendo da situação.
depende do paciente, depende da situação socioeconômica dele, tem uma série de outros detalhes. Claro, né? Obviamente, né? Que a gente não pode desconsiderar. Mas eu prefiro que as pacientes não usem, prefiro que elas usem outros métodos contraceptivos, né? Mas no caso da modulação hormonal, ela poderia substituir, por exemplo? Substituir a contracepção? Ou não? Olha, em teoria sim, mas eu não faço e não vi ninguém fazer. Tá? Mas eu quero concluir a resposta de uma outra pergunta que você fez. A diferença entre o que se usava e o que se usa hoje. Exatamente. Então, como eu vinha dizendo, nós vimos que esses análogos hormonais sintéticos traziam alguns problemas. E hoje você sabe que eles trazem, como os anticoncepcionais orais também. E retornamos para as bases micronizadas bioidênticas, que foram, na verdade, as primeiras desenvolvidas lá atrás, mas que não podiam ser patenteadas porque eram moléculas iguais às naturais. E isso não pode ser patenteado? A molécula não, mas o processo de produção pode. Então, nos últimos tempos, o que aconteceu? Surgiu esse boom do uso dos bioidênticos, com muitos benefícios e algumas mentirinhas. Quais são as mentirinhas? Porque agora eu fico curiosa. Eu vou te dizer. A principal mentirinha é usar bioidêntico não traz risco. Traz risco? Traz risco. Não tem nada que você faça que não tenha risco. Só que não são os riscos que dizem. O que acontece? Quando se fala em hormônio, todo mundo pensa em câncer. É incrível como fazem uma relação direta entre hormônio e câncer. Essa relação não existe. Não existe um hormônio que gere câncer. Sim. Certo? Falando em hormônios intraespécie. Então, um ser humano usando hormônios humanos. Então, não existe um hormônio que você tome que seja igual ao seu, que te gere um câncer. Porém, se você já vem com um tumorzinho dormente, escondidinho lá dentro, que seja responsivo a hormônios, e a gente entra com a reposição, eu posso estar ativando aquele tumor. Isso é um risco? Claro, sem dúvida é um risco. Então, assim, não dá para a gente dizer que seja isento de risco. É isento dos riscos que os análogos hormonais traziam, mas não é isento de risco completamente. Por isso eu digo que a avaliação para realizar esse tipo de tratamento tem que ser muito minuciosa e bem feita. E ela vai desde os exames laboratoriais até conversas muito extensas e profundas com o paciente, para entender até quais são os medos dele. Porque nada pior do que um paciente com medo tomando o remédio. É engraçado como tudo tende a dar errado. Tá? Se isso é uma crendice minha, eu não sei te dizer, mas assim é o que eu observo. O paciente usa aquilo com certo receio, de alguma maneira o negócio não vai andar bem. Então é muito importante que a gente esclareça tudo antes para tentar sanar esses receios. E se não conseguimos sanar esses receios, talvez seja melhor procurar outra metodologia para trabalhar com ele. Né? Mas é como eu estava te falando. Então, a mentirinha foi essa. Dizer que os bioidênticos não trazem nenhum tipo de risco. Isso é mentira. Tá? Agora, eles são muito mais seguros do que os outros? Não tem nem comparação. Porque eles são iguais aos nossos. Seu organismo, vamos dizer assim, sabe o que fazer com eles. Então, se forem utilizados corretamente, de forma equilibrada e ponderada, com toda essa avaliação feita corretamente, não tem problema. Se for para usar na maluquice, vai ter problema como qualquer outra coisa. Ok, doutorador. Vamos fazer assim então. Vamos falar, já que a gente já falou das mentiras, agora vamos falar das verdades no próximo bloco e falar quais são essas vantagens desses hormônios bioidênticos e mais. Vamos falar também, ainda mais propriamente, a respeito da nutrição ortomolecular. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá, ok.